Bom dia! Bom dia, eu sou Elis. Eu sou o Elvis. Eu sou a Jennifer. E eu sou a Sara. E nós somos a família Maranata. E hoje, irmãos, nós vamos refletir aqui com você respondendo questões acerca de um tema que muitas das vezes foi interpretado com uma maneira equivocada. E este tema é Filho de Deus. Nós vamos responder as seguintes questões. O que é ser filho de Deus? E todos nós somos filhos de Deus? Então me acompanhe nesta leitura. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesses versículos, Deus nos revela que desde o começo, Ele nos criou com a intenção de sermos seus filhos. Ele nos criou, homem e mulher, à sua imagem e semelhança para sermos como seus filhos. Sabe quando uma criança nasce e todos começam a comentar, nossa, como ela é parecida com o pai? Por possuir os mesmos traços que o pai, os mesmos jeitos, os mesmos trejeitos. E da mesma maneira Deus nos criou assim, a sua imagem, a sua semelhança, com os seus traços, com os seus trejeitos, com os seus dons, que Deus nos deu, justamente para o mundo olhar para nós, para a natureza olhar para nós e nos reconhecer como filhos de Deus, por possuir as características de Deus em nós. Contudo, irmãos, a Bíblia também nos revela que pelo nosso próprio pecado, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, ali a humanidade perdeu o direito de ser chamados de filhos de Deus. Porque quando o pecado entrou no ser humano, ele passou a ser somente criatura de Deus e não mais filhos. Porém, em João 1,12 diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Jesus, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nós ganharmos o direito novamente, através de Jesus, de sermos novamente chamados de filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus. Ou seja, mesmo com todo o nosso pecado, Deus ainda nos amou tanto, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, que é Jesus, Em Efésios 2, do versículo 6 ao 10, diz assim: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois Deus, quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nesses versículos, Deus nos revela claramente que nós não somos merecedores da sua graça, que nós não somos merecedores dessa salvação e que não é muito menos que é por nosso mérito que nós somos salvos. Portanto, nós não nos devemos nos vangloriar, mas nós devemos somente agradecer, porque fomos salvos por Jesus. E somente pelo reconhecimento de que Ele é o nosso Salvador que nós podemos ser salvos. Como disse, a Sara, não basta só aceitar a Jesus, mas precisamos viver o Evangelho na sua plenitude, Em Tiago 1,19 diz o seguinte: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós,
implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então aqui ele está dizendo para você deixar as coisas que te faz afastar de Deus, aquelas velhas práticas, a imoralidade, tanto sexual quanto na mentira, sabe? A enganação, passar o outro para trás. Então deixar isso de lado e você passa a viver essa santidade, né? Essa prática da palavra de Deus, essa prática que Deus nos deu para que nós possamos se aproximar dele e ser, né, esse filho de Deus, né? Em Romanos 8,14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja a importância, né, da gente seguir a palavra, né, deixar as velhas práticas de lado. Olha quanta coisa nós precisamos nos abster para que nós possamos ser filho de Deus e não somente a criatura de Deus ali, né? Quão importante é se tornar este filho de Deus, né? Porque como diz, né, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para se tornar esse filho, a gente tem esse mandamento de seguir a palavra de Deus, viver intensamente a palavra de Deus, o que Deus quer pra gente. Deus quer a simplicidade, que é o nosso coração, que é o nosso amor, né? Na palavra, em João 14, do 12 ao 17, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores o fará, porque eu vou junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que Deus deixou o Espírito da verdade em nós. Deus nos colocou o Espírito da verdade em nós, implantou em nós, em nosso coração, para que nós possamos identificar ao momento que nós possamos fazer essa pecado, ou vier cometer a qualquer outra coisa. Ele nos colocou esse Espírito de verdade para que nós possamos identificar e não se afastar de filho, mas sim sermos filhos de Deus. Gente, a Bíblia diz, né, como já foi falado aqui, que Deus, ele tem um único filho, que é Jesus, né? Isso fica bem claro pra gente em João 36. E Cristo, Jesus, é a revelação exata de quem Deus é. Assim como foi dado o exemplo do filho, que é exatamente igual, quer dizer, que carrega as características do Pai, Jesus é assim com Deus, só que de uma forma perfeita, né? Assim como o filho reflete exatamente, né, as características daquele que o gerou, Jesus revela a Deus de uma forma perfeita. E de certa forma, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus, porque todos nós somos criados por Ele, né? Como diz a passagem de Gênesis, né? A sua imagem e semelhança. Mas isso não nos torna filhos de Deus. Então, somos todos criados por Deus, mas não somos todos filhos de Deus. O pecado nos separa de Deus e não deixa que a gente faça parte da família de Deus.
Em João 8,44 vai dizer: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, na verdade, a Bíblia diz que quem vive debaixo do pecado, na verdade, é filho do diabo porque faz o que o diabo quer. João 3,10 vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, como já foi dito aqui, não basta que nós aceitemos a Cristo, nós temos que seguir os seus mandamentos, seguir aquilo que ele diz que é certo e não fazer aquilo que ele diz que é errado. Os israelitas foram considerados filhos de Deus porque eles foram escolhidos para ser o povo especial de Deus. Mas, no entanto, muitos israelitas não agiram como filhos de Deus porque foram filhos rebeldes. Então, eles não eram verdadeiramente filhos de Deus. Por muito tempo, o homem foi criatura, o Senhor enviou seu filho para restaurar a identidade do seu povo, mas os verdadeiros filhos são aqueles que permanecem fiéis ao Pai, aqueles que têm o coração arrependido. Ser filho de Deus não significa somente desfrutar da liberdade, da presença do Pai, da graça eterna que o Pai oferece, mas é também lidar com a responsabilidade de carregar consigo o título de filho do Pai e honrar com isso aqui nessa terra, com tudo que tem com a sua vida. Romanos 9, do 7 ao 8, diz: nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, para concluirmos aqui a nossa reflexão, em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 25, a palavra nos diz assim: agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Mais adiante, no capítulo 4, ainda de Gálatas, a palavra vai dizer: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele, que cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Irmãos, não tem mais clareza do que essa palavra quando se fala em ser filho de Deus. Filho de Deus é um direito que foi resgatado por Deus através de Cristo Jesus a todos quantos aceitarem, receberem o Senhor Jesus. Então, como já foi falado tudo aqui, o resumo de tudo isso, irmãos, é que pela fé, somente pela fé em Jesus, é que nós saímos do lugar de aprisionados do pecado, aprisionados pela lei, para nós passarmos a condição de filho. Somente assim nós vamos deixar de sermos criaturas de Deus para nos tornarmos verdadeiramente filhos, co-herdeiros com Cristo do trono. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nos entregou esse direito. Assim, eu falo com você aí também que está me ouvindo neste momento,
Você que não entendeu o sacrifício do Senhor, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu peço, é um convite que eu faço para você neste momento, para que você abra o teu coração, para que você receba Jesus como seu Salvador, para que você tome posse dessa herança do céu, se torne também filho de Deus, se torne também o Cordeiro com Cristo das mansões celestiais, de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Uma vez que nós entendemos, irmãos, que nós somos filhos, todo o resto começa a ser fácil. Nós começamos a encarar a vida com uma paz, com uma tranquilidade. Você não vai ser livre de problema, não vai ser livre de tribulação, mas você vai poder enfrentar isso com a certeza de que você tem um Pai. Você vai enfrentar isso com a paz interior. Vai ser tudo melhor para a tua vida. Você vai conseguir levar os teus problemas, os teus dilemas de uma maneira muito melhor, porque você vai entender a sua identidade de filho. Você vai reconhecer quem é você. Você já parou para responder essa pergunta? Quem é você? Geralmente, quando nós fazemos essa pergunta, nós respondemos com o que nós fazemos. Quem é Elisângela? Elisângela é trabalho, Elisângela é mãe, Elisângela faz isso, faz aquilo. Mas quem é a Elisângela? Quem é você? Sem você responder o que você faz, quem é você? Saiba responder: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira dos céus. Eu tenho um Pai que me ama. Ainda que você não tenha tido um pai nesta terra, uma mãe nesta terra, que tenha te entregado esse amor, esse carinho, esse cuidado de pai, ainda assim, Deus, Ele é o teu Pai. O Senhor, Ele é o nosso Pai. E Ele quer ter este lugar, Ele quer que você reconheça essa paternidade. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado para sermos filhos dEle. E uma vez que você se torna filho, você começa a reconhecer a sua identidade, a sua grandeza, o poder que você tem em exercer durante a sua vida. Como já foi falado aqui, o Senhor Jesus declarou que você teria poder maior do que Ele, obras maiores faria. Por que Jesus falaria isso? Senão porque você se tornaria como Ele. Você seria como Cristo a partir do momento que você compreender a grandeza que é aceitar Jesus e se reconhecer como filho, e entender que você é filho. Muitos irmãos buscam reconhecimento do homem. Muitos, até mesmo dentro da igreja, procuram reconhecimento de homem, do pastor, do irmão, quer se tornarem ministros de louvor, ministros da pregação e participar disso, daquilo, ir para a África, eu quero uma grandeza. Muitos pensam em chegar a tantos outros patamares, entre aspas, porque querem ser reconhecidos aqui na terra, mas não sabem reconhecer ser filho. E quando você reconhece que você é filho, filho é o máximo que você pode chegar, é o topo, é o ápice, é a grandeza. Quando você reconhece que você é filho, você entende que você não tem mais para onde ir, você chegou no topo, é aí que você quer que Deus quer que você esteja. Deus quer que estejamos neste patamar, no patamar de filho. Quando a gente reconhece, eu sou filho, quando eu tenho a minha identidade em Deus, quando eu reconheço Deus, a paternidade de Deus na minha vida, eu reconheço que eu cheguei no topo, irmãos, não tem para onde ir mais, não tem para onde subir mais, você está no ápice, é aí que o Senhor quer que você se encontre. Deus quer que você reconheça esse lugar de filho, que você chegue nesse limite, sabendo que você é filho. Todas as outras coisas, tudo que você fizer a partir desse reconhecimento, irmãos, vai ser consequência, vai ser bênçãos somente que acrescentarão no teu ministério, na tua vida, na tua saúde, na tua casa, no teu lar, nas tuas finanças, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, em toda a área da sua vida. A partir do momento que você se reconhecer como filho, irmãos, todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Ser filho é o ápice. É aí que nós devemos estar, é no lugar que nós devemos estar. Então que nesta hora você possa se olhar no espelho e se reconhecer:
Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Você que tem a baixa estima, você que tem a autoestima prejudicada, você que se tem um sentimento de inferioridade, se levante nessa hora, olhe para dentro de si, se reconheça como filho. O Senhor te fez imagem e semelhança dele, e em Cristo Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus, nós somos ressuscitados com ele, nós somos herdeiros da promessa, nós somos valorizados em Deus. Você tem valor para Deus, você é filha de Deus. Sabe aquela frase, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono? É muito real essa frase. Tenha isso para a tua vida. Eu sou filha de Deus em Cristo Jesus. Com Cristo, eu sou cordeiro de todas as promessas, porque eu tenho Jesus ao meu lado, porque eu aceitei o Senhor Jesus, porque agora eu deixo o meu velho eu renuncio a minha carne para viver o novo de Deus, para viver uma nova criatura em Deus, como tudo que foi falado aqui. Espero que essa palavra entre no teu coração, que essa palavra entre na tua alma, que você possa compreender a sua identidade aqui na terra, e a partir de hoje você se olhar e olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus, pela glória que vai ser manifestada em você. Tudo que você precisa é reconhecer o Senhor Jesus, é receber o Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar através da tua vida, venha manifestar dentro do teu ser, venha te tornar uma nova criatura, venha te abrir os olhos, os ouvidos, e todas as outras coisas da sua vida será acrescentado, irmão. Creia, somente creia. A fé em Jesus vai transformar a tua vida. Amém? Irmãos, nós pedimos agora que você feche os seus olhos, se você puder, ou se você não puder, apenas eleve o seu pensamento aos céus, porque nós vamos orar por você. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui na tua presença, Pai. Senhor Jesus, prostrado, Senhor Jesus, perante a tua face, Pai. Senhor, intercedendo por esta pessoa, Pai, que está ouvindo agora, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor vá ao encontro do coração dessa pessoa, Pai, da sua mente, Deus. Que ela possa ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa tocar na vida dela, Pai, que o Senhor possa tocar na sua família, Pai, que ela possa reconhecer, Pai, a sua verdadeira identidade, Pai, que ela possa reconhecer, Pai, que ela é sua filha, seu filho, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, que ela possa entender, Pai, e tomar posse, Senhor Jesus, e não somente te aceitar, Pai, mas viver, Senhor Jesus, a verdadeira vida de cristã, de cristão, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Querido Deus e eterno Pai, que estás nos céus, Pai, te agradecemos, Deus, nesse momento, Pai, pela vida da pessoa que está ouvindo, Pai, porque o Senhor permitiu, Pai, que essa mensagem chegasse até ela, Pai, da maneira que for, Jesus Cristo, mas que ela ouviu, Pai, que todas as palavras, Pai, que foram ditas aqui, que tenham gerado impacto, Jesus Cristo, na vida dessa pessoa, que tenham sido cravadas, Pai, no coração dessa pessoa, que ela não se esqueça, mas que ela aplique, Jesus Cristo, na vida dela, tudo que foi dito, Jesus. Nós te pedimos, Deus, nós intercedemos por ela, Pai, para que a semana, Pai, seja abençoada, para que o dia seja abençoado, Deus, para que ela venha refletir a tua glória, Jesus Cristo, através das atitudes, através das palavras, que ela se reconheça como filho, Pai, e verdadeiramente haja como teu filho, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, Pai, e te agradecemos, Deus. Senhor, meu Deus, concordamos, ó Pai, aqui com as orações que já foram feitas sobre a vida do teu filho, da tua filha que nos ouve, Senhor, nesta hora. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar a orientação do teu Espírito Santo, Pai amado, para que ela possa verdadeiramente compreender, Senhor Jesus. Desperta um desejo no coração da tua filha, do teu filho, Senhor, em se tornar filho de Deus, Senhor, em abandonar as velhas práticas, em abandonar o velho eu, em renunciar
renunciar à tua carne, ó Pai, aos prazeres do mundo, mas que ela sinta o desejo na alma, Senhor, de buscar verdadeiramente a tua face, de se encontrar com o Senhor Jesus, que através, ó Pai, do arrependimento, Senhor, o teu Espírito Santo venha habitar nessa pessoa, Pai, e venha transformar a vida dela de dentro para fora, que ela possa viver o novo de Deus, Senhor, que ela possa se reconhecer uma nova criatura, Pai, diante da tua presença. Nós pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Deus abençoe.